todos, meu nome é Clóvis Vaguaga, eu faço parte do canal Educática. Nós estamos produzindo para a nossa audiência uma série de vídeos que apresentam conceitos que são aplicados na área de programação de microcontroladores. E neste vídeo aqui nós vamos mostrar para vocês o resultado final de um arquivo compilado, tá? O resultado final, que são os seus arquivos em hexadecimal, que são gravados dentro do microcontrolador, e vamos mostrar para vocês como se chega a esse arquivo em hexadecimal, tá? Partindo do código-fonte da linguagem escolhida, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. Pessoal, novamente a minha voz vai ficar estranha, mas é devido ao áudio, tá? Do ruído do PC. Vamos partir do princípio que nós vamos escolher esse código-fonte aqui que nós desenvolvemos, tá? Fizemos aquele processo de compilar, tá? Ele gerou essa mensagem aqui e gerou para nós um arquivo de saída que foi linkado. O linkado a tradução é ligado, mas ligado a quê? Ligado a isso aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? PIC16F628A. Esse código-fonte aqui foi ligado a esse microcontrolador e gerou-se um arquivo de saída em hexadecimal. Antes de gerar o arquivo em hexadecimal, ele saiu do código-fonte na linguagem que a gente escolheu, passou-se por um processo de conversão em assembler e depois foi feito uma linkagem para ele se transformar num arquivo de saída em hexadecimal. O arquivo hexadecimal dessas instruções gerou para a gente esse arquivo aqui. Esse daqui é o conteúdo em hexadecimal que foi convertido dessas instruções que nós digitamos para programar o microcontrolador, e no gravador ele gerou esse arquivo aqui, onde nós temos a mesma coisa que tem nessa área aqui, que é o arquivo carregado, está aqui. Deixa eu colocar aqui junto. Tá vendo? E esse conteúdo de um arquivo, simplesmente de um arquivo de texto, mas com um conteúdo em hexadecimal, ao ser carregado para o gravador de microcontrolador, ele se torna isso daqui. Mas vamos ver se é isso mesmo? Então vamos lá. Esse aqui é o final do programa, tá? 28.3b. Aqui ele, ó. 28.3b. O pessoal aí que está realmente prestando atenção vai perceber aqui que está invertido, ó. Primeiro é 3b, depois 28. E aqui é 28.3b. Mas isso aí a gente vai chegar para vocês e explicarem com maior detalhe. E aqui, ó, nós temos essas linhas de comando que se referem à definição do microcontrolador usado. Mas o que é essa definição? O que define o microcontrolador que você vai usar é a necessidade do seu projeto. Então você não pode definir que você vai acender um LED utilizando um chip desse tamanho aqui para você fazer isso numa produção industrial. Seria um desperdício de dinheiro. Seu patrão lhe convidaria a procurar outro emprego, porque seria um absurdo, né? Um desperdício total de capacidade de tamanho. Então vamos supor que você vai utilizar um chip desse, que ainda é um desperdício, tá? Mas é a definição do que você vai precisar fazer. Imagina se você estiver travado no Arduino. Para acender um LED você vai precisar de ter o Arduino. Então, comercialmente falando, é aí onde começam a nascer os problemas. Mas você vai definir o seu microcontrolador de acordo com a necessidade do seu projeto. Se você precisa de porta PWM, você vai comprar um microcontrolador que tenha o PWM, portas de PWM internamente. Se você precisa de conversores análogo digital, você vai precisar de um chip que tenha essa característica. E essa característica, pessoal, é que vai definir qual é o chip que você vai usar. Essa definição vai fazer com que o seu programa, a linguagem que você escolheu, assim que você seleciona o chip,
tá? Saiba exatamente o que fazer no processo de compilação. O que é o processo de compilação? É isso que vocês viram atrás no vídeo. É ele pegar o código-fonte que você digitou na interface IDE, quando você manda compilar ele vai traduzir aquilo num código de máquina e gerar o código de saída, que é o arquivo em hexadecimal, de acordo com o chip que você escolheu. Beleza? Agora a gente vai ver como isso é feito e porque, como ele gera os arquivos. Como ele gera os arquivos hexadecimal de saída. Bom, pessoal, nós vamos ter um problema de áudio novamente, porque eu estou fazendo usando o PC, ele tem um certo ruído. Bom, eu vou abrir a nossa ideia do nosso compilador CCS, tá? Nós vamos começar um projeto. Primeira coisa, para vocês começarem a entender. Eu vou criar ele com um nome qualquer, TestG. E o que ele vai me mostrar, pessoal? Ele vai me mostrar qual é o device. O que é device? É o microcontrolador que você definiu no seu projeto. No caso aqui, eu vou usar um 628A. E numa frequência que ele vai trabalhar de 20.000, não, 4.000 Hz. 1, 2, 3, opa, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu dou OK aqui, pessoal, ele já me abre aqui, ó, o início para mim começar a programar. E vamos ao que interessa, tá? Vocês perceberam que eu defini um microcontrolador, ou seja, eu indiquei qual é o meu device. Isso no CCS Compiler, certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui em PicBasic, como é que ficaria isso. Vamos fechar aqui o LED Blink, vamos começar um novo projeto e aqui ele está me dizendo que está setado automático para o 628. Eu vou setar para o 628A. Pronto, eu setei para o 628A aqui e aí eu vou poder fazer o meu programa, beleza? Agora vamos ver isso no MPLAB. Essa aqui é a tela inicial, tá? Do MPLAB. Da IDE dele, vamos começar um projeto, ó, projeto Wizard. Avança. Ó, ele já está setado como device para o 12F675, mas nós vamos fazer o exemplo, vamos procurar aqui o 628A. 16F628A. Olha a quantidade de microcontrolador que tem, hein? (16F628A). Setamos o 16F628A, avança. Aí ele vai procurar, vai fazer algumas perguntas sobre o compilador que nós vamos usar, que não é o caso aqui, eu vou dar um cancela, porque não é isso que eu quero mostrar para vocês. Perceberam que nas 3 IDEs, independente da linguagem de programação escolhida, nós fizemos o que, pessoal? De acordo com o chip que a gente escolheu, que foi o que eu falei anteriormente. Em todos eles você teve que setar o chip que você escolheu. Moral da história, vocês vão ver aqui na frente. Como que isso é feito? É simples, pessoal. Quando um fabricante de um microcontrolador, independente da marca e modelo, quando ele cria esse componente, ele cria ele com determinadas funções internas e é gerado um documento chamado datasheet que explica para você tudo o que o chip faz, como ele faz e como você acessa isso. Então está no datasheet. Ali do lado eu tenho um monte de datasheet, uma pilha, fora em PDFs que a gente tem para consulta quando necessário. E ali está todas as diretivas do chip. O que é diretivas? É a qualidade e o que o chip... Qualidade não. É o que o chip pode fazer. As diretivas de o que ele pode fazer e como ele vai fazer. Então, você senta na frente do seu computador, instala uma IDE de desenvolvimento, escolhe uma linguagem de programação, instala ela no seu PC e você vai descrever o que você quer que ele faça, tá? Com as linhas de comando, que nós vamos ver isso lá na frente. Depois você manda ele compilar, que é aquele processo
de fazer a linkagem, de criar o arquivo em assembly, depois em hexadecimal que você viu atrás, logo atrás. E você grava no chip. Como ele faz isso? Porque quando você seleciona o chip que você está usando, todas essas diretivas do fabricante estão dentro dele. É isso que você vai ver aí na frente. Pessoal, quando você instala a sua linguagem de programação que é acompanhada de uma IDE, quando você instala a sua IDE que é acompanhada de uma linguagem de programação, ele cria um subdiretório no seu PC. Aqui nós vamos dar uma olhada no PIC Basic Pro. Ele criou uma pasta. Aqui tem todas as nossas programações e aqui você vai achar uma pasta dentro desse diretório chamada INC. E o que você vai encontrar aqui? O INC é a inscrição ou os arquivos de inicialização ou de informação de todos os chips da microchip que tem até essa versão da linguagem de programação, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês 628A. Aqui, ó, 62XA. Vamos ver se é ele mesmo. Vamos abrir ele com o Notepad. Está aqui, ó. Ele já estava carregado, mas eu quero dar uma olhada, pessoal. Ele funciona tanto para o 627, como para o 628, quanto para o 648, que são equivalentes entre si a pinagem. A diferença é que tem um deles tem 1K de capacidade de memória RAM, os outros dois 2K, tá? E alguns detalhes. Então, pessoal, aqui, ó, é dado todas as funções que esse chip é capaz de executar. E qual é o endereço que cada um desses comandos estão dentro do chip. Se você for trabalhar com interrupção, que nós vamos ver isso, se você for trabalhar com PWM, se você for trabalhar com registros, se você for trabalhar com comunicação. Então, quando você der um comando dentro da sua linguagem de programação que sirva para fazer uma transmissão, ele já vai ter todos os dados de transmissão aqui, ó, já presetados internamente dele, ó. Então ele transmite o bit, ele transmite um bit com um deslocamento, e assim ele vai fazendo a tradução do que você escreve na sua IDE para a linguagem de máquina, e depois disso para o arquivo hexadecimal através dos arquivos de inicialização do chip. Todos têm isso, tá? Agora, pessoal, eu estou dentro do CC Compiler, tá? E ele tem aqui, ó, Devices. Se você for no Devices, ele mudou de INC para H, tá? Que é simplesmente uma diferença que existe de fabricante para fabricante. Vamos procurar aqui o 16F628A. Tá aqui, ó, 16F62A. Vamos abrir com o Notepad 628A e aqui as definições de qual é o pino, qual é o endereço, tudo de acordo com a linguagem que você escolheu de programação. Então, se você definir que ele vai trabalhar numa determinada frequência, ele já tem a tabela interna de cada um. Se você for definir, um exemplo aqui, que ele vai ter uma interrupção, tá aqui os endereços das interrupções e como essa interrupção vai funcionar e o endereço, pessoal, dentro dele. Agora nós vamos ver no MPLAB. Tá aqui, nós estamos dentro do compilador do MPASM. Olha, aqui já é INC também, pessoal. É igual no caso do PIC Basic Pro. Tá aqui, ó, arquivo de inicialização do PIC 16F628A e tá todas as características dele aqui. Abrindo no Notepad, vou fechar aqui, olha aqui, ó. E aqui todos os endereços, todas as funções. É assim que nasce um arquivo hexadecimal, que vai ser gravado dentro do seu chip, através do seu gravador, gerado através da sua linguagem de programação escolhida, da qual você utilizou uma linguagem de programação. Vamos finalizar por aqui. Pessoal, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, fazer seus comentários. Um abraço.